Josué capítulo 6, dos versos 20 a 27. Se o pastor não conseguir terminar pela manhã, ele vai terminar à noite, a palavra é a mesma. O texto vai dizer assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Diga assim comigo: o muro caiu. Agora olha para 3 pessoas e vai assim: o muro vai cair hoje. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Separaram a cidade para o Senhor, destruindo à espada homens, mulheres, jovens, velhos, filhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Jesus disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram em um local fora do acampamento de Israel. Depois disso, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas depositaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. À custa do seu primogênito lançará os alicerces da cidade. À custa do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a terra. Amém? Irmãos, falar da vida ou do contexto de Josué é muito enriquecedor, porque a Bíblia vai trabalhar para nós que Josué foi um conquistador. O livro de Josué é uma habilitação para nós, líderes, para formarmos novos líderes. O livro de Josué é uma palavra que vem do coração de Deus, mostrando que a igreja pode conquistar nesta estação, neste tempo. O livro de Josué é um livro que vai nos apresentar conquistas, mas antes das conquistas, nós temos um trabalhar de Deus no coração do povo, não somente naquele tempo que Josué é levantado, mas também na história. Tem muitas ações, há muitas ações que Deus derrama conquistas, e as pessoas valorizam o ato, o momento, mas às vezes as maiores conquistas foram os processos passados, atravessados, ultrapassados. Amém? É nítido perceber o dia do casamento, a alegria do casal, da família, mas só aquele casal sabe o que eles passaram para chegarem até ali. Muitas vezes temos um movimento, algo muito grande acontecendo na família, na igreja, e as pessoas valorizam muito aquela data, aquela celebração. Mas hoje eu quero te convidar, juntamente com essa palavra, a entendermos da parte de Deus que Deus traz a nós palavras que antecedem as conquistas, aonde pisamos e ali celebramos por causa da conquista. Deus quer que a igreja ela se antecipe e comece também a celebrar antes mesmo das conquistas. Ou seja, eu celebro com as promessas que se cumpriram, mas eu também celebro porque Deus declarou as suas promessas. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus aí. Porque às vezes nós temos a questão de, como Miriam. Miriam adorou do lado de cá, do Mar Vermelho, ou do lado de lá. Miriam pega o seu instrumento e ela começa a tocar e a adorar a Deus quando o mar fecha.
Isso está escrito. E eu quero trazer a visão à igreja nessa manhã e noite, e essa palavra ela é para toda a igreja, todos que estão aqui, manhã e noite, que o entendimento da igreja não pode ser só quando o milagre acontece. A igreja não pode caminhar só pelos feitos ou pelas promessas que se cumpriram. A igreja tem que caminhar diante daquilo que Deus fala, como instrui. Porque quando Ele fala uma promessa, e temos várias, nós temos que andar naquela palavra que Ele declarou. Ainda não vimos, mas cremos que já aconteceu, porque Ele é fiel para cumprir. Então, diante disso, nós temos o Josué, um dos maiores generais da história. Há livros, contos sobre a vida de Josué, trazendo entre os 10 maiores generais de toda a história do mundo. Josué está entre esses 10. Há contextos que mostram que Josué, ele não somente aprendeu, mas Josué, ele vai receber da parte de Deus coisas específicas para transformar um povo que era escravo em exército. Irmãos, isso eu fico impressionado com essas habilidades. Eu vou falar daqui a uns domingos sobre a caverna de Adulão e como Davi fez, ele junto com aqueles homens endividados, homens problemáticos, homens quebrados, vidas totalmente quebradas, e sai daquela caverna de Adulão um exército de 600 homens. São coisas que Deus faz, são coisas que Deus derrama sobre nós, e é por isso que quando a gente olha para Josué, não tem como nos esquecermos de Moisés. Então o antecessor de Josué foi Moisés. E o que Moisés fez? Moisés, ele vai ser levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Nós conhecemos isso. Nós sabemos que Moisés recebe o chamado de Deus em Êxodo capítulo 3. Deus fala com ele na sarça, trabalha no seu passado como assassino, agora profeta. Ele vai até Faraó, e ele chega para Faraó e fala isso lá em Êxodo 3,14, mostrando que o eu sou chegaria diante de Faraó para trazer o quê? Libertação àquele povo. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Faraó não aceita liberar naquele momento. E aí você ouve da boca de Deus para Moisés, dizendo assim: Moisés, pega essa vara. E Deus derrama uma habilidade de poder sobre Moisés. Não era só autoridade, mas era poder. E quando Moisés chega diante de Faraó e fala essa frase: o eu sou me enviou, deixa meu povo ir, o Faraó não deixa. Então agora vem o que? Os sinais. Deus habilitando Moisés, usando a sua vida para trazer sinais poderosos. Então vem as 10 pragas. E essas 10 pragas também são indicações de ações onde Deus estava liberando, mas essas pragas também são manifestações do inimigo. Deus autorizou. Por exemplo, como é que você fala rã, piolho, morte nos primogênitos? São ações desafiadoras, de destruição. Mas por quê? Não tinha a ver com Deus, tinha a ver com o coração duro de Faraó, tinha a ver com a desobediência. Então Deus não amaldiçoa ninguém. Tira isso da sua cabeça, se você crê que Deus amaldiçoa alguém. Não, Deus abençoa, Ele é abençoador. Diga amém. Pastor, então por que está escrito que Josué foi lá e amaldiçoou? E Deus disse que comprovou, porque o povo que desobedece, que vive em pecado, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem desobedece, as consequências serão maldições. Então Deus não amaldiçoa. O que acontece é por causa da desobediência a Deus, da sua palavra e da sua lei, as maldições chegam. Não tem como. Então o sangue não foi derramado na terra. O sangue, ele não foi derramado injustamente. Não tem maldição. Agora, mata uma pessoa, taca aquele sangue, mergulha aquele sangue no chão injustamente, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida e com a tua família. É por isso que eu olho para a história e eu percebo que Deus vai levantar esse homem, chamado Moisés, e o tratar dele com Josué é no deserto.
Josué, ele vai ser alguém desenvolvido por Deus a começar no período de deserto. Irmãos, a gente não quer aprender no deserto. Jesus começou o seu ministério no deserto. É interessante isso, porque foi no deserto que Deus trabalha a vida de Moisés, mas também trabalha o seu sucessor. Então não tem como a gente olhar para a palavra de Deus e vermos um Josué que surgiu do dia para a noite. Não tem vermos um Josué que chegou e falou assim, agora é a minha vez, cheguei. Né? Não é assim. É o quê? Um trabalhar. É passarmos por provas. E eles passaram por inúmeras provas. Foi Josué e Caleb que foram verificar com aqueles 10 outros líderes a terra que manava leite e mel. Quais foram as pessoas que voltaram com relatórios positivos? Josué e Caleb. Então não era só espiar, era espiar e manter a fé, mesmo que lá tivesse os inimigos, que tinham 7 povos inimigos dentro da terra prometida. Então a resposta que Josué vai dando, ele vai entregando, são respostas de sintonia com Deus, de fé, de coragem. Então eu aprendo algo aqui nessa introdução. Deus, ele usou Moisés com os sinais, as maravilhas, naquele momento, para libertar o povo do Egito. Claro que tinha uma palavra, mas os sinais que Deus deu a Moisés, esses sinais que vieram ali as pragas, a morte dos primogênitos, esses sinais vieram para libertar o povo do Egito. Diga assim, os sinais de Deus foram derramados sobre Moisés, para que Moisés libertasse o povo do Egito. Agora eu te pergunto, eles saíram do Egito sim ou não? Quando eles atravessam o Mar Vermelho, o que eles levaram dentro deles? O Egito. Presta atenção, igreja. Sinais e maravilhas vão te levar para o outro lado. Está tudo bem. Agora, só tem uma situação, uma palavra, que tira o Egito de dentro de você. Que tirou o Egito deles. E foram as tábuas da lei. Deus usou os sinais para retirar o povo do Egito. Mas Deus chama Moisés para o Monte Sinai e diz assim, Moisés, eu vou entregar os 10 mandamentos, eu vou entregar as tábuas. E as tábuas agora eram o quê? Instruções para o coração de um povo ser mergulhado nessa palavra para receber as verdadeiras instruções, a sabedoria de Deus, os mandamentos, para que de dentro do povo saísse todo o Egito. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente vindo para a igreja por causa dos sinais, e está tudo bem, vai acontecer. Só que se você não mergulhar nos mandamentos de Deus, o Egito fica dentro de você. Tem muita gente orando e as pessoas estão sendo curadas, e eu amo isso. E elas vêm para o culto, elas vêm para a sala, elas vão para as atividades, elas vão servindo, mas às vezes o primeiro problema que dá, a primeira crise que chega, a primeira prova, ela para tudo. Por quê? Porque ela veio por causa dos sinais. E o que vai tirar o mundo de dentro dela é o mandamento. Os preceitos do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Isso é básico, pastor. Será? Porque essa nação morreu no deserto. Uma nação inteira dos pais morreram 40 anos no deserto. E os filhos entraram. Ainda tem gente que fala assim, para os filhos entrar na terra prometida, os pais têm que morrer no deserto. Sai fora. É isso, rapaz. Vai carregar isso aí para você. Porque Deus colocou como condicional. Se vocês me ouvirem, seguir os meus... Isso é a Bíblia toda. Para os reis, patriarcas, todos. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês guardarem as minhas verdades, se vocês seguirem os meus estatutos, preceitos, vocês vão prosperar e a descendência de vocês também vão prosperar. Qual era a crise do povo? Pecar, dar as costas para Deus, seguir o bezerro de ouro, levantar o bezerro, levantar Baal e Azerar e adorar, tudo isso. O que Deus vinha? Juízo.
Não adiantará a igreja lotada de gente por sinais, igreja. O que faz uma igreja vívida, operante, uma igreja poderosa no Espírito, é o poder dos mandamentos do céu, escritos agora não mais em pedras, mas escritos agora em carne, em você. Nós somos cartas vivas, podem apagar e queimar todos os livros da face da terra, mas eles, mesmo que queimem você, o legado que você deixar, precisará ser e terá a ver com os mandamentos de Deus. É por isso que eu me encanto, fico feliz, quando eu leio Deuteronômio 31, 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi, e eu mesmo estarei com você. Meu Deus! É diante dessa palavra que Josué, sendo sucessor do profeta Moisés, esse profeta estadista, líder religioso, além de grande influência administrativa e política, mas os desafios também chegariam para ele. O primeiro desafio, irmãos, desse profeta que escreveu o Pentateuco, libertador, aquele que cuidou e formou Josué, como eu te falei, foi vencer o medo. Êxodo 1, Deus vai falar para ele, por quê? Porque seja forte e corajoso, Moisés. Como é que você substitui Moisés? Como é que você chega diante do povo, sendo novo ainda, com todo o histórico de Moisés? Pois bem, o medo de assumir a posição, mesmo sabendo que Deus o havia chamado. Havia medo. Toda a palavra de encorajamento, e aqui também é uma palavra de encorajamento, o interior dele tinha algo: o meu mentor morreu. Aquele que me formou, morreu. E eu olho para esse desafio e eu percebo que Deus vem e fala assim: mas Josué, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. O segundo desafio, logo à frente, foi atravessar o Rio Jordão. Bem, tinha medo. E agora? Tem um rio na minha frente. Como é que a gente faz? Quando você ouve de Deus, que Ele ouviu, e agora você tem um rio na frente, o que eu tenho que lembrar? O que eu tenho que trazer à memória? O que Deus já fez. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho. Então ele está de frente para o Jordão, do mesmo jeito que Deus chamou Moisés e falou com Moisés, foi as mesmas palavras que Deus fez com Josué. Do mesmo jeito que Deus abre o Mar Vermelho, o que você acha que se aquele roteiro era de Deus, e era, o que você acha que Deus ia fazer? Abrir novamente o Jordão. A grande questão, irmãos, é que esse desafio parece que ele aumenta de força. Parece-me que agora a morte de Moisés já não era tão forte assim. E o Rio Jordão fica muito grande, perto da morte de Moisés. Aí eles atravessam o Rio Jordão, lembrando que o Jordão só parou de correr após a entrada no rio. O Mar Vermelho, eles andam a seco e Deus abre o mar. No Rio Jordão, eles têm que colocar o quê? Os pés nas águas. E tem que andar com os sacerdotes, com a Arca da Aliança, até o meio do Jordão. Sendo que aquele tempo a maré era alta, de maré alta, tempo de colheita. Tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão abriram, mas a forma que ele operou não foi a mesma. O fato é que um milagre aconteceu. Presta atenção. Deus agiu com a abertura do Mar Vermelho usando Moisés. Deus agiu abrindo o Rio Jordão com Josué. A abertura foi igual. Deus abriu os dois mares. Só que do jeito que Deus fez, foi diferente. Um exército tem que esperar para Deus abrir. O outro tem que pôr o pé na água. Para cada vitória e conquista, Deus tem as suas estratégias. A diferença é quem eu estou ouvindo, quem está falando. Irmãos, Josué 3,17 vai dizer assim: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto olha isso aqui, todo Israel passava.
até que toda a nação atravessou pisando em terra. Pastor, vamos aplicar isso para hoje aqui? Vamos. Seria, na linguagem de hoje aqui, né? Aqui em Santa Felicidade, seria assim: nenhuma alma ficou para trás. Nós estamos no mês, trabalhando a série Paixão por... Irmãos, isso aqui é forte para mim, você tem que pegar isso aqui nessa manhã. Nós estamos olhando os desafios, estamos achando que Deus não pode salvar pessoas mais. Nós estamos vendo os problemas e estamos correndo o risco de perdermos a fé por causa das contaminações, dias maus, dias difíceis, dias de tribulação. Só que eu quero que você olhe para esse texto aqui comigo e entenda que enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Irmãos, nenhuma alma ficou para trás. E você pode crer isso comigo hoje, que nenhuma alma da minha família vai ficar para... Você pode levantar sua mão assim, bem alto. Você pode declarar isso comigo assim: nenhuma alma da minha família vai ficar para trás. Diga assim: nenhuma alma de Santa Felicidade, de Curitiba, do Paraná, dessa nação e de nações vão ficar para trás. Nenhuma alma, amém? Por quê, pastor? Porque tem uma geração que vai ver Deus abrindo o mar, mas tem uma geração, que é a geração de hoje, que Deus está falando assim: pode colocar o pé na água, pode entrar no meio do Jordão, a minha presença está lá, e Deus começará a revelar os seus sinais, maravilhas, porque agora a palavra vem antes, irmãos. Os sinais acompanharão os que? Palavra. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Se nós entendermos isso, você vai passar em frente a um centro espírita, uma casa de umbanda, você vai passar num ponto de drogas, e você vai dizer: Senhor Deus, eu declaro pela fé a salvação de todas essas pessoas. Eu estou passando, irmãos. Agora, ontem, eu passei em frente a um lugar, e as minhas filhas, a gente ficou impressionado com a quantidade de carros. Quando nós passamos, as minhas filhas levantaram as mãos assim, ó, as duas. Não precisou de eu falar. Senhor, em nome de Jesus, salva esse povo. Você tem a ousadia agora junto comigo de levantarmos um clamor a Deus? Sabe por que ainda não tem coisas acontecendo espiritualmente da parte de Deus aqui nessa cidade, nesse bairro? Porque o outro lado está trabalhando também. E é com força. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Alguns anos atrás, uma igreja foi plantada em Santa Felicidade. E essa igreja, depois de algum tempo, fecharam as portas. E quem abriu é homem de Deus também. Quem plantou é homem de Deus. As pessoas que vieram eram pessoas de Deus. Só que o diabo não para de trabalhar. A gente diz assim, que o diabo está debaixo dos nossos pés, porque o diabo já está derrotado. Tá ou não está? Nós cremos nisso? Então, na hora que você passar em frente a um lugar, você não vai amaldiçoar, você não vai criticar, você não vai arrumar problema, você só vai estender as mãos e vai declarar: Senhor, o Senhor fez com que aquele povo atravessou o Jordão, todos eles passaram aquele Jordão, todos eles atravessaram. Senhor, nenhuma alma desse lugar vai ficar para trás, nenhuma pessoa daqui vai ficar para trás, ninguém da minha família vai ficar para trás. Você não vai convencer as pessoas, você só vai declarar pela fé e viver isso. Amém, igreja? É por isso que o terceiro desafio que Josué vive é o de conquistar Jericó. E aí nós temos essa sequência: medo, nós temos o Rio Jordão e nós temos agora as muralhas de Jericó. Pastor, você quer dizer o que com isso? O nível vai subindo. Eu não sei se você percebe isso. Tem batalhas que você enfrentou no período de conversão. Sim ou não? Aí passam-se 10 anos. E aí? São as mesmas batalhas? Não. Se você era noiva, casou. A batalha é no casamento. Aí você tem filho, outro tipo de batalha. Os níveis são outros. Só que, infelizmente, eu olho hoje, muitas vezes, eu percebo que nós não estamos agarrando o que Deus disse.
Irmãos, nós vivemos num contexto hoje em que, tanto economicamente, politicamente, tudo, familiarmente falando, tudo está um desafio, tá ou não está? Eu fui conversar com uma família, e a família falou assim: pastor, eu fui no mercado. Pastor, a gente ficou assim, é constrangedor, pastor, você entrar no mercado e você sair com alguns itens. A gente não consegue mais sair com aqueles itens que a gente comprava. A gente sai com pouquíssimos itens. Alguém aqui passa por isso? É uma realidade. Só que se eu ficar preso nisso aqui, eu posso fazer com que isso seja uma muralha intransponível. A gente está olhando para os limites. E Deus estabeleceu limites de conquistas. Há limites na minha frente, mas Deus já estabeleceu os limites da conquista. É do norte, deserto, ele vai dizendo Eufrates, ele vai dizendo aquelas terras todas. Não houve, amada igreja, conquista sem guerra. Não houve conquista sem batalha. Não houve conquista no passeio, na zona de conforto. Teve luta, teve indisposição, teve que enfrentar, teve que se movimentar. Não tem jeito. É lindo cantar, é lindo adorar, mas tinha que estar de frente para o quê? Para os inimigos. Não dava para cantar dentro das tendas, não dava para adorar debaixo do cobertor, não dava para adorar debaixo da cama, não dava para adorar escondido. Tinha que sair da sua região, ir para o vale e começar a tocar trombeta, e começar a quebrar o cântaro, e começar a declarar pela fé. É de frente, irmãos, para todas essas ações malignas. O povo precisava sair do seu lugar e chegar até lá. Amada igreja, nesta manhã, vamos nos movimentar quando Deus mandar a gente se movimentar. Vamos pegar as buzinas quando Deus mandar pegar as buzinas. Vamos pegar os instrumentos, vamos nos movimentar, porque Deus vai fazer algo lindo lá naquele lugar. Onde é que é o lugar da bênção? O lugar da bênção é aonde Deus mandou a gente estar. O centro da vontade de Deus precisa ser o desejo do meu coração. Por isso, esses desafios vieram. Mas, como vencer essas muralhas? Quem quer transpor hoje? As mais altas barreiras tu irás. A gente canta. Tem até um cara que ficou famoso, né? Por quê? Porque a gente entra na música. Mas hoje há barreiras, há muralhas, que eu creio que elas vão cair até a noite. Você crê nisso? Eu creio fortemente que Deus vai ministrar estratégias, lições, segredos para nós hoje, manhã e noite, para que a gente possa ultrapassar essas muralhas. Por isso eu vou ficar aqui no primeiro ponto. Quero vencer essas muralhas, pastor. Precisamos entender que toda conquista exigirá liderança. Diga assim comigo: eu preciso entender que toda conquista vai exigir uma liderança. Irmãos, a Bíblia fala que um povo que não é governado, ou não há governo em um lugar, em uma família, a bagunça opera. Provérbios vai dizer que há conselhos, a sabedoria na multidão dos conselheiros. A Bíblia vai mostrar para nós que seguir o governo, a liderança, é se submeter a um líder. E aqui eu não estou falando do líder pastorei, não, eu estou falando primariamente liderança de Deus. Deus fez isso na terra. A arca, os versos 4 e 6, mostra para mim assim: 7 sacerdotes levaram cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e todo o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. A arca seria carregada por sacerdotes, não era o povo.
É fundamental o sacerdócio para que haja conquista. Foram esses líderes que molharam os pés no Rio Jordão. Os sacerdotes carregaram a arca da aliança do Senhor e foram até o meio do Jordão. Provérbios 11:14, sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Quem não é liderado não é apto para liderar. Quem não se submete não terá autoridade para liderar. Presta atenção nessa frase aqui. Só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Não existe esse negócio de que minha vida, minhas regras. Meu corpo, minhas determinações. Eu mando, todo mundo obedece. Não existe isso. Na lei divina não existe. Mas hoje tem ou não tem isso acontecendo aí com força? Tem. Não adianta. Por isso que Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Quem é que vai prestar conta maior, você ou eu? Diga, você. A responsabilidade maior está onde? Está aqui. Por isso que o exemplo parte daqui. Quem era o líder antes de Josué? Moisés. Quem foi o líder depois? Josué. Não existiu. Aí Juízes no finalzinho lá vai dizer assim: porque não tinha governo, cada um fazia o que bem entendia. Vamos para um exemplo prático para a gente andar para o final? Família sem governo, como é que fica? Uma organização total, né? Brinquedo para cima, para baixo, quebra aqui, quebra ali. Aí está o pai assim, ó. Ele está quebrando a casa toda, né? Com aquela coca gelada. Até para levar o copo na boca é lento. E a mulher está lá fazendo tudo na cozinha. Quebra tudo. Quebrou. Não pode, tem que ter governo. Dá vontade de falar cada coisa, irmãos, aqui em cima a gente não pode. Eu estou me controlando. A arca era o símbolo da aliança de Deus. Presta atenção nisso aqui. Da presença de Deus. Mas os sacerdotes são símbolos da autoridade de Deus. Eu vou ler isso de novo aqui. A arca era o símbolo da aliança de Deus, da presença de Deus. Viam a arca, ficavam cheios de temor. Agora, mas os sacerdotes, e a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos os reis e os sacerdotes. Quem está aqui carregando a presença de Deus, diga glória a Deus. Quem aqui carrega a presença do Eterno? Você não vai carregar mais nos ombros, agora é dentro de você. Então você passou a ser um líder, você passou a ser um sacerdote, você passou a ser uma pessoa que carrega a presença do Todo-Poderoso. E é por isso que a muralha vai cair, mas aceite ser pastoreado, liderado e seja submisso. Tem muralhas que ainda não caíram por causa da insubmissão. Tem muralhas que ainda não caíram. Por quê? Porque eu faço do meu jeito. E Deus quer derramar conquista sobre nós, irmãos. É o tema do ano, o ano da conquista. Eu estou pregando a primeira vez em outubro sobre conquistar. Porque desde janeiro é oração, palavra, jejum, santidade. Pode pegar todos os sermões. Em outubro eu estou preparando a igreja, porque em novembro nós vamos consagrar todo o ano de 2026. Mas nós precisamos entender que é um líder. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele coloca aqui neste tempo, o pastor João, sim, é o líder da igreja, conduz a igreja. Quando nós estamos debaixo dessas visões de Deus, pode ter certeza, não vai ficar uma muralha na nossa frente. Mas primeiro, entenda que Deus falou com Moisés, que Deus falou com Josué, e que o povo precisaria se submeter.
quero chamar a banda. Pastor, o senhor só ficou no primeiro ponto? À noite eu vou começar do segundo. Porque essa palavra, ela pode ser vivida de duas formas. Presta atenção aqui. Se você entender o primeiro ponto, você vai entender todos os outros. Irmãos, nós não queremos mais ser liderados. A gente se lidera. Agora eu te pergunto. O Jeff e a Ju estão aqui. Irmãos, é constrangedor lidar com eles. É constrangedor. É uma submissão. Aí a célula está com 40 e poucas pessoas. Transicionamos para eles liderarem agora. Glória a Deus. Está pronto. Está tudo bem. Mas, irmãos, ainda há situações que a gente não consegue. Era uma muralha para eles liderar. Até porque ajuda. 1 ano e meio, 2 anos aí de conversão, discipulado. Agora tem um detalhe. Vá conhecer e ver quais são as áreas da igreja que eles estão, além de servir, buscando capacitação. Treinamento de intercessão, estão aqui. Unipetra, estão aqui. É para aprimoramento do TDL, estão aqui. Você está entendendo? Liderança. Eles querem aprender a liderar. Eles não querem liderar primeiro. Eles estão debaixo de quê? De uma autoridade, serem submissos. Teu casamento não está andando bem. Como é que você vai fazer isso andar bem, sozinho, do teu jeito? Não vai. Como é que você vai entender várias outras coisas? Não tem jeito. Quem é que entende hoje de carro? O Jackson e o Jefferson. Eu tenho que aprender com eles. Gestor Mor, o CEO, Juliano, Edenilson. São os CEOs que estão aí. Eu sou CEO também. Me ature. Vai saber sobre administração, sobre organizar uma empresa, vai lá, chama, faz consultoria. Não tem como a gente fazer nada sozinho, irmãos. Tem gente dando cabeçada, por quê? Porque não pede ajuda, porque não se submete. Ei, você só vai conseguir exercer liderança se você se submeter. Ah, pastor, meus filhos estão com 10 anos cada, são gêmeos. Pastor, tem que ver um terremoto lá em casa. Com quem você está aprendendo que já tem filho de 15, 16, 17 anos? Seja humilde, vai perguntar. Vem cá, tu tem filho de 17 anos, como é que é esse negócio aí? Me dá umas dicas aí. Liderar com ensino para você. Aí a muralha cai. Quem aqui crê no poder da submissão? Levanta a mão assim. Agora, quem crê no poder da autoridade espiritual? Todo mundo. Você crê que tem muralhas na tua vida que estão de pé? Porque você só não se submeteu à liderança de Deus. Pastor, mas isso é tão básico. Irmãos, mas é o princípio. É irrevogável. Deus não vai mudar a opinião dele. Deus não vai mudar a ideia dele. Tem que ser submisso. Fique de pé no seu lugar. Pastor, como a gente coloca isso na prática agora? Eu gostaria que nos reuníssemos agora, rapidamente, de 4 a 5 pessoas. É só você olhar para o lado, para trás ou para frente. No máximo 5 pessoas. Isso, pode fazer. Isso, pode fazer. Nós vamos cantar. Isso, pode sair para o lado, não tem problema, pode vir aqui para frente, não tem problema não. Isso. A Bíblia vai falar para nós que eles saíram e Deus falou assim: vocês vão marchar uma vez por dia. Todo dia, durante 6 dias eles fizeram isso. Mas depois ele mudou a estratégia. Ele falou assim: agora todos
no último dia vão marchar 7 vezes. Eu vou até mudar o que eu ia fazer, por causa das cadeiras, elas não... Eu gostaria de pedir que a igreja fizesse um círculo em todas essas cadeiras aqui. Quem está no fundo fica até mais fácil. Mas para lateral e lá no fundo. E aqui na frente. Isso, pode vir. A gente vai cercar as cadeiras. Mas tem que fechar bonitinho. Isso, a igreja é muito obediente. Vocês são uma benção. Entra nessa loucura aqui que vai dar certo. Isso. Agora presta atenção aqui para mim. Irmãos, isso é muito real. Eu fui dormir de sexta para sábado, 4 da manhã. Eu entendi da parte de Deus algo sobre nós. Nós ainda não avançamos em muitas áreas da nossa igreja e não conquistamos ainda esse bairro por causa de nós ainda. Esse é o espírito que estava acontecendo lá em Jericó. Preste atenção nisso aqui, igreja. Vocês vão andar como sacerdotes carregando a arca todos os dias. Irmãos amados, todos os dias nós líderes temos que entender que somos aqueles que carregam a presença de Deus todos os dias. Não é segunda ou sexta ou sábado, não, todo dia liderança. Isso é para nossa liderança aqui, líder de área, líder de célula, auxiliar, treinamento, nós carregamos a presença de Deus todos como líderes. Somos referenciais de fé para muita gente, muitas, não são poucas. Eles obedeceram e eles andaram durante 6 dias, deram voltas em volta de Jericó. Porque eles eram exemplos. Mas irmãos, depois no 7º dia, Deus mudou a estratégia, Ele ampliou a visão. Agora não vão ser mais os sacerdotes simplesmente, Ele diz todos. E eles cercaram a cidade com, pode dar as mãos. Isso mostrava unidade. Todos. Só que tem um detalhe aqui, igreja. É que tinha que ser, sabe como? Em silêncio. Em silêncio. Não tinha palavra. Todo mundo em silêncio. E a riqueza desse texto é que todos ficaram em silêncio. Há um decreto para nós hoje aqui, igreja. Eu quero que, se você crer, você diga amém. O decreto é: fiquem em silêncio quando eu mandar você ficar em silêncio, assim diz o Senhor. Amém? Deus mandou ficar em silêncio, pode ficar em silêncio, vai valer a pena. Pastor, é injustiça para todo que é lado, pode ficar em silêncio. Pastor, olha o tamanho das muralhas, pode ficar em silêncio. Pastor, olha o tamanho dos desafios, pode ficar em silêncio, porque Deus mandou ficar em silêncio e não dar um grito. Foi isso que Deus fez. E foi isso que o povo fez. Não tem comemoração, não tem empolgação, não tem glória humana, em silêncio. E aí agora que você quer que você observe comigo agora o exército de Jericó vendo de cima. Esse povo é doido. Cercando aqui, tem nem arma direito. Tudo ex-escravos. A muralha toda, tudo fechado. O povo não fala nada. Começou a gerar, irmãos, caos lá dentro de Jericó. Eles seguiram, porque o decreto era: fique em silêncio. Igreja amada, quando Deus mandar a gente ficar em silêncio, vamos ficar juntos. Não sai falando. Mas louvado seja Deus, que chega no 7º dia do silêncio. Não era Deus gritando. Igreja, Deus mandou o povo gritar. Deus mandou o povo falar.
o chofar foi tocado, o chifre, eu vou falar isso à noite, o chifre, tanto de prata, a buzina, o chofar, tinha de ouro, prata, tem simbologias, cada uma delas, porque Deus estava mostrando o quê? Agora não era de tocar o chofar, agora é de silêncio, e no silêncio a gente ouve Deus, no silêncio a gente olha para Deus, no silêncio a gente para de ouvir ruídos. Então o que Deus faz? Obedeceram. Quando chega e toca o chofar, Ele fala assim: agora vocês vão me adorar. O grito é adoração. Eu queria que a banda colocasse a canção 1000 graus. Pode pôr. Nós cantamos essa canção aqui, Deus mexeu na igreja. A gente vai ficar em silêncio por alguns segundos e eles vão começar a tocar. Irmãos, eu creio pela fé que tem muralha que vai cair aqui dentro agora. E quando você sentir o peso da glória, não fica de pé. Quando você sentir o peso da mão de Deus, não fique, porque eu pedi a Deus sinais nesse culto hoje de manhã aqui, e vai acontecer, eu tenho certeza. E tem coisas que vão ser destruídas agora lá na tua casa, tem coisa que vai ser destruída agora lá no teu trabalho, você crê nisso? Mas primeiro, irmãos, silêncio. Você pode fechar seus olhos? Eu queria que a gente ficasse em silêncio pelo menos alguns segundos.